Fala galera do segundo ano, e aí, beleza? Então, voltamos aí hoje para a gente poder concluir aquela parte da calorimetria, né? A segunda partezinha. Na aula passada nós falamos aí sobre a calorimetria concentrada no estudo do calor, quando ele produz apenas mudança de temperatura. Hoje nós vamos falar da calorimetria das trocas de calor quando acontece mudança de estado físico. Aí eu tenho uma quantidade de calor envolvida, sempre, né? Mas essa quantidade de calor que é envolvida, quando nós falamos de mudança de temperatura, ela é denominada calor sensível, ok? Nesse caso aqui, quando essa quantidade de calor provoca apenas mudança de estado físico, ela é chamada de calor latente, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar exatamente isso, tá? Quantidade de calor latente, que também é representado pela letra Q, de quantidade de calor, tá bom? Então, como eu falei, a diferença entre o que nós vimos na semana passada e agora é que nós temos que fazer a análise do efeito. Só isso, tá? Lá na matéria de calor sensível, o efeito é a mudança de temperatura. Então você tem uma variação de temperatura, que é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura aumenta, o cara absorve calor. A temperatura diminui porque ele liberou calor. Mas aqui há uma mudança de estado físico. E na mudança de estado físico, nós consideramos na aula anterior que a variação de temperatura é nula. Certo? Porque ou acontece mudança de estado físico ou acontece mudança de temperatura. As duas ao mesmo tempo não vai acontecer com uma substância pura. Ok? Então nesse caso aqui, ó, se eu tentasse usar a quantidade de calor como vimos na aula passada, aqui vai dar zero. Zero multiplicado por qualquer coisa daria zero. Então chegaria ao resultado falso de que a quantidade de calor durante a mudança de estado físico é nula, zero. Isso não é verdade. Tá bom? É um resultado que me acontece se eu usar a equação errada. Então, na calorimetria causada por mudança de estado físico, ou seja, no calor latente, a quantidade de calor é calculada por outra fórmula. E que fórmula é essa? Bem, vamos lá. Primeiramente, cada substância, para mudar de estado físico, tem seu próprio valor de quantidade de calor por grama. Ou seja, se eu pegar a quantidade de calor que aquela substância absorveu para mudar de fase ou de estado físico, né? Ou então liberou para mudar de estado físico, eu vou ter o total envolvido no processo. Se eu dividir pela massa do cara em gramas, eu vou ter a quantidade que foi usada em média por cada grama da substância para poder mudar de estado físico. Beleza? Então, eu vou usar, na verdade, isso aqui. Essa média de quantidade de calor por massa, por grama. Tá bom? Isso eu vou definir uma grandeza física chamada calor latente de mudança de estado físico. Tá bom? Então, a primeira coisa aqui, né? O calor produz mudança de estado. Ok? Não esquece que mudança é com C cedilha. Tá bom? E nesse ponto aí que a gente define a quantidade de calor que é absorvida ou liberada por cada grama. Então, eu vou definir isso da seguinte maneira, né? Cada substância tem seu
próprio valor de calor latente. Tá? Mas para mudar de estado, que é aquela equaçãozinha ali. Para dar uma acomodada melhor ali, eu vou jogar um pouquinho mais para cá, tá bom? Aqui, ó, deu um pouquinho ruim aqui. Deixa eu jogar mais para cá. Ok? Então a quantidade de calor necessária para cada grama da substância mudar de estado físico. Essa equaçãozinha aqui, eu vou chamar de 4. Na aula passada eu parei na questão, na equação 3, se você dar uma olhadinha lá. Tá? Quantidade de calor por grama. Ou seja, a unidade de medida desse negócio vai ser caloria por grama. Q em calorias, M em gramas. Tá? Nessa matéria nós estamos usando quantidades, massas, valores usados em unidade de medida historicamente importante. Tá? Você pode ver que não é do sistema internacional. Daqui a pouco a gente fala da conversão entre elas, tá bom? Se fosse no sistema internacional, calor é uma forma de energia, deveria ser medida em joules, e M, massa, deveria ser medida em quilogramas. Então daria aqui joule por quilogramas, tá? Mas nós estamos usando medidas que foram usadas historicamente. Então a gente, nesse momento, está fora do sistema internacional, mas em algum momento nós vamos voltar a ele. Beleza? Então, aí, se eu tenho isso para cada grama, é óbvio que o total, basta fazer uma regra de 3 aqui, ó. Fazer uma regra de 3, quantidade de calor é igual, deixa eu colocar na ordem correta, massa vezes calor latente de mudança de estado físico, tá? Que é igual a M vezes L, tá bom? Nesse caso aqui, okay, essa equação me dá a quantidade de calor que foi trocada durante todo o processo de mudança de estado físico, tá bom? Eu vou chamar ela de 5. 5, isso aí, ok? Então, nesse caso eu tenho uma quantidade de calor que pode ser calculada por uma fórmula quando a mudança de temperatura acontece e por outra fórmula quando a mudança de estado físico acontece, tá bom? Então atente para isso, dependendo do efeito, eu uso uma equação diferente. Agora, pode acontecer as duas coisas? Pode. Uma depois a outra, nunca as duas juntas, tá bom? Por quê? Porque nós estamos tratando nessa parte da matéria com substâncias puras. E para substâncias puras, ou acontece mudança de temperatura, ou acontece mudança de estado físico. Pode acontecer uma e outra depois. Mas as duas ao mesmo tempo só pode acontecer com substâncias misturadas. Com misturas que, principalmente de substâncias que estão em fases diferentes, ou substâncias que você consegue identificar ali, né? Onde estão, tipo assim, água e óleo que não se misturam e tal. Por exemplo, a água e o álcool. Se você misturar, você não consegue mais depois tirar uma da outra, né? Separar uma da outra. A separação é bem complicada. Mesmo assim, você pode botar no fogo, por exemplo, ou na geladeira, e aí ver uma das substâncias evaporar ou congelar, enquanto a outra permanece no estado líquido, por exemplo. Tá bom? Então, para misturas, pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Mudança de temperatura e mudança de estado físico. Mas para substâncias simples, para substâncias puras, no caso, né, não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Substâncias misturadas pode acontecer, mas substâncias puras não acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Ou uma ou outra. Tá bom? Aqui eu coloquei uma coisa
que cada substância tem o seu próprio calor latente de mudança de estado físico. Eu vou apagar aqui um instantinho para botar aqui alguns exemplos rapidinho, tá bom? Já volto já. Então aqui apagando. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal, então. Algumas substâncias. Primeiro, a substância mais abundante no nosso planeta, que é a água, tá bom? Para a água, lembre-se que nós temos dois processos de mudança de estado físico que pode acontecer na natureza, que são com a água, né? Que são o congelamento, né? Solidificação ou, ao contrário, a fusão, e a vaporização, que no caso vamos considerar apenas a ebulição, tá bom? Então, fusão, ebulição. O valor também é diferente dependendo do processo. Por exemplo, na fusão, o calor latente da água vale 80 calorias por grama. Isso quer dizer que cada grama de água precisa de 80 calorias para ir do estado líquido para o estado sólido ou do estado sólido para o estado líquido. O que vai diferenciar um outro é se ele vai receber calor para derreter o gelo ou se vai liberar calor para congelar a água. Mas o valor envolvido é o mesmo. E para a ebulição? Para a ebulição, o calor latente é igual a 540 calorias por grama. Olha a diferença, né? Você tem a fusão e a ebulição para a mesma substância que a água, com valores bem diferentes. Por quê? Porque nesse caso aqui, você está fazendo a substância, quando recebe calor, quebrar a ligação entre as moléculas e fazer uma reconfiguração. E quando ele libera calor, essas moléculas se aproximam e essa ligação ela é reconfigurada mais uma vez, só que mais próxima. Tá bom? Então aqui está me dizendo que é necessário menos energia para quebrar a ligação entre moléculas sólidas e transformá-las em líquidas do que para quebrar a ligação entre moléculas de líquido e transformá-las em gás. Okay? Aí a água tem esses valores. Outra substância muda? Claro que muda. Como eu falei ainda agora do álcool, vamos pegar o álcool como exemplo, tá bom? Fusão do álcool, por exemplo. Se eu tiver álcool no estado líquido e quiser colocar no estado sólido, de quanto calor ele vai precisar por grama? Rapaz, aproximadamente 25 calorias por grama. É muito diferente, né? 80 para 25. Então, o gelo do álcool derrete facinho, tá? E a ebulição? Comparando com a água, claro, né? Tá? E a ebulição do álcool? Você passa o álcool ali, ele para ferver ou para vaporizar, ele precisa de quantas calorias por grama? Nesse caso, o calor latente é aproximadamente 204 calorias por grama. Tá vendo? É menos da metade da quantidade de calor que é necessário para vaporizar a água. Mesmo sendo substâncias que aparentemente, né, são idênticas, transparentes, estado líquido, né? Pois é, o cheiro e o gosto são completamente diferentes, mas a aparência, né, são muito similares. Agora, interessantes também são os valores de temperatura, né, nos quais esses fenômenos acontecem. Por exemplo, a água congela a 0 grau ou o gelo derrete a 0 grau.
a água ferve a 100 graus, ou congela, ou condensa, melhor dizendo, a 100 graus Celsius. Já o álcool, ele só vai congelar quando chegar a menos 115 graus Celsius. Você se mantém líquido até essa temperatura, tá bom? Em compensação, para ferver o álcool, 79 graus Celsius. Quer dizer, eu estou falando aqui ferver o álcool, mas por favor, não vá fazer isso, botar álcool na panela e a panela no fogo. Não faça isso, ok? Não faça isso, tá bom? É apenas uma situação imaginária, ok? Mesmo assim tem um valor, tá? Que são bem diferentes da água, tá vendo? Mesmo sendo substâncias similares, ok? Então, para eu calcular a quantidade de calor envolvida nesse processo, a formulazinha é bem pequenininha, tá bom? Vou apagar aqui agora para a gente fazer uma análise geral da questão da quantidade de calor trocada e liberada, trocada através de absorção ou liberação, representada de maneira gráfica. Eu vou apagar aqui rapidinho para a gente poder fazer agora a introdução gráfica da matéria, uma análise da questão da troca de calor, seja ela liberação ou absorção, através de representação gráfica. Espera aí um minutinho, só que eu vou apagar aqui, tá? Rapidinho, tá? Então, pessoal, nos gráficos da troca de calor, nós vamos analisar aí, através de gráficos, como é que fica essa questão da troca, da absorção ou liberação, tanto faz. A gente vai acompanhar isso por um par de eixos, tá? Da quantidade de calor pela temperatura. Da quantidade pela temperatura. Por quê? Porque é o gráfico que mais revela aquilo que está acontecendo, tá bom? Então veja aqui. O eixo em pé, o eixo Y. Nossa, que não ficou vertical nem a cacetada, né? Muito bem. Representa a quantidade de calor? Não, representa a temperatura. A quantidade de calor vai ser representada pelo eixo X. Tá? Aqui, quantidade de calor. Ok? Ele vai começar numa temperatura inicial, vou marcar aqui, ó. Θ 0, uma temperatura inicial. Vamos dizer que o gráfico tenha esse aspecto que eu vou colocar aqui. Ok? Vamos dizer que tem esse aspecto aqui. Tipo uma escadinha, né? Isso. Tá? Ali eu tenho algumas coisas marcadas. Eu vou marcar aqui os trechos. Vamos marcar aqui com vermelho, vai ser mais fácil. Trecho A, trecho B, trecho C, trecho D e trecho I. Isso aí. Tá bom? Repara ali que eu tenho temperaturas que eu posso identificar. O que está acontecendo ali? À medida que há uma troca de calor, veja como é que é a troca de calor. Olha a quantidade de calor, aqui é 0. Aí a quantidade de calor aqui, ó, tá vendo? Houve uma quantidade de calor envolvida aqui. Esse cara subiu a temperatura. Chegou aqui, que eu vou chamar a temperatura número 1. Aí, houve mais uma quantidade de calor trocada. E essa quantidade de calor não produziu mudança de estado de temperatura. Então produziu mudança de estado físico. Porque a quantidade de calor foi trocada, que era Q1 e aqui é Q2. Olha lá. A quantidade de calor aumentou. Isso quer dizer que ele absorveu o calor. Houve troca, mas não houve mudança de temperatura. Mudança de estado físico, então. Aqui no C, ele continua então subindo a temperatura até atingir... Opa, dá uma aproximadazinha aqui, peraí. Até atingir uma temperatura que eu vou marcar aqui. Θ 2. E aí atingir uma quantidade de calor aqui que eu vou chamar Q3. Tá? De novo a temperatura estabilizou. Já sabe. Houve troca, não houve mudança de temperatura, houve mudança de estado físico. Bom? E vai até um que eu vou chamar de 4. Isso aqui tá meio esquisito. Deixa eu refazer ele aqui. Aqui. 4. Beleza. E aí de Q4 em diante, ele vai embora. O que está acontecendo então? Houve duas mudanças de estado físico. Essas mudanças de estado físico com a substância só podem ter sido duas. Se eu ler daqui para cá que a temperatura está aumentando, houve aqui uma mudança de estado físico de um estado para o outro
temperatura mais baixa, uma temperatura intermediária, provavelmente aqui e aqui são, nessa ordem, estado sólido e estado líquido, houve uma fusão, um derretimento. Como esse aqui é estado líquido, a temperatura aumenta, chega até um ponto. Nesse ponto é outra mudança de estado físico. Ele está recebendo calor. Então aqui houve uma ebulição, ou vaporização nesse caso. Tudo bem, tranquilo. Ebulição. E aí essa ebulição acontece até chegar na temperatura, até chegar na quantidade de calor aqui, que aí tudo virou vapor, e aí o vapor continua sendo aquecido. Tá bom? Então ali eu tenho A, C e E sendo parte do gráfico que representam aquecimento, mudança de temperatura. B e D representando parte do gráfico que não houve aumento de temperatura. Houve mudança de estado físico. Então, A, C e E. Né? Houve então o quê? Variação de temperatura. Temperatura. Ou seja, houve troca de calor sensível. Tá? Ou seja, Q igual a MC delta θ. Ok? Já em B e D, não houve variação de temperatura, como eu falei ainda agora, né? Houve o quê? Mudança de estado. E para haver mudança de estado físico, houve então troca de calor latente. Certinho? Certinho. E na quantidade de calor latente, o que manda é a outra fórmula. M vezes L. Ok? Então aqui, provavelmente, A estava no estado sólido, C estava no estado líquido e E está no estado gasoso. Então em B aconteceu provavelmente uma fusão e em D aconteceu uma ebulição. Ok? E aí, dependendo do trecho ali, se eu quiser calcular valores, eu tenho que usar a fórmula adequada para cada parte. Se inclinou, usa essa quantidade de calor trocado que envolve mudança de temperatura. E se ficou estável, eu uso essa quantidade de calor que envolve mudança de estado físico. Tá bom? Então ali a gente tem que identificar o que aconteceu em relação a mudança de temperatura ou mudança de estado físico, aplicar a fórmula corretamente no caso. E às vezes a questão pode ser até teórica em relação a você identificar, por exemplo, qual é o ponto de fusão dessa substância? θ1. Qual é o ponto de ebulição dessa substância? θ2. Quanto calor foi trocado na mudança de estado físico? Fusão. A diferença entre Q1 e Q2 aqui. Ó. Tá? Quanto calor foi trocado na mudança de estado físico? Ebulição. A diferença entre Q3 e Q4 aqui. Ó. Tá? Então, dependendo aí do que vai perguntar, a questão pode ser teórica ou a questão pode ser numérica. Tá? A gente tem que identificar primeiramente, então, aonde que está mudando o estado físico ali. E nem sempre vai aparecer as duas, às vezes aparece uma só. Fica até mais fácil de analisar. Tá, ok? Mas aí o cara tem que dizer se o material estava no estado físico tal ou no estado físico tal antes. Beleza? Então, para a gente poder terminar essa matéria de calorimetria, eu vou apagar aqui rapidinho para a gente falar sobre o princípio geral da troca de calor, tá bom? Então, apagando aqui rapidinho, falou? Retomando aqui, galera, então. O princípio geral da troca de calor, ele me diz basicamente o seguinte. Lembre-se que as trocas de calor terminam quando os dois corpos entram em equilíbrio térmico, tá ok? Então, se a quantidade de calor trocado pelo corpo, que eu vou chamar aqui de número 1, aqui pelo corpo número 2. Vamos dizer que a temperatura do número 1 seja maior que a número 2. Isso quer dizer, então, que houve uma quantidade de calor trocada aqui. Tá? Uma quantidade de calor trocada ali. Tá bom? Vamos supor que esses dois corpos estejam isolados do resto do mundo. Ou seja, eles fazem parte de um sistema fechado.
tá? Essa quantidade de calor ali, eu vou mudar um pouquinho a interpretação dela. O número 1, ele liberou uma quantidade de calor, Q1, e o número 2, ele recebeu uma quantidade de calor, Q2. Mas só existem os dois naquele sistema. E aí? Se isso é verdade, se o sistema é fechado, a quantidade de calor que o número 1 recebeu é igual à quantidade de calor que o número 2 liberou. A diferença é que um recebeu e o outro cedeu. Então, as duas quantidades de calor têm sinais diferentes. Ok? Esse menos é muito pequenininho. Pronto, melhor. Então, tá bom? Então, nesse princípio, eu vou ter os corpos trocando calor, mas as mesmas quantidades. E aí, o que eu posso concluir daqui? Que jogando Q2 para lá, Q1 mais Q2 é igual a zero. Ou seja, o somatório das quantidades de calor trocadas dentro de um sistema fechado é nulo. Por quê? O que uns receberam compensa aquilo que outros liberaram. Isso vale para qualquer quantidade de corpos. Vamos supor que eu tivesse aqui um corpo número 3 e que esse corpo número 3 também liberasse calor para o corpo número 2, eu poderia envolvê-lo perfeitamente aqui. Basta fazer uma modificaçãozinha aqui, ó. Tá? Então, quando os corpos estiverem num sistema fechado, isso é definitivo, isso é importantíssimo, tá? Num sistema fechado, o somatório das quantidades de calor é nulo. Ou seja, quantidade número 1 mais quantidade número 2 mais mais quantidade do nésimo corpo é igual a zero, tá? O somatório, então, dá nulo. Perfeito? Bom, então eu posso somar as quantidades todas, desde que o sistema seja fechado, isolado. Não tenha contato com o mundo exterior. Ok? Isso me permite uma aplicação que eu vou colocar como sendo a principal. Não é a única, mas é a principal. Eu acabei de falar que os corpos, quando trocam calor, vão atingir uma temperatura de equilíbrio. Então, qual é a temperatura de equilíbrio? Não sei, cara. Mas eu posso dizer que as temperaturas de equilíbrio pode ser calculado. Então, determinar temperatura de equilíbrio. Tá? Essa temperatura de equilíbrio pode ser representada, por exemplo, por θE. Ok? Então, eu aplico essa equação aqui. Aí qual é a equação que vai ser? Bom, se for Q igual a mc delta T, esse delta aqui vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Essa temperatura final aqui vai ser a temperatura de equilíbrio. Ok? E aí eu consigo determinar qual é esse valor aí, aplicando essa equação. Dependendo da quantidade de corpos envolvidos, o cálculo pode ser realmente grande. Mas assim, quando for 2 corpos, dá para fazer tranquilo, tá bom? Então, pessoal, vou encerrando por aqui. Na próxima gravação, então, na próxima aula, eu já vou trazer aí resolução de questões, tá bom? Como exemplo para que você possa poder entender como é que se aplica essas equações, como se interpreta aqueles gráficos chatos, né, e tal. Eu vou mandar para vocês aí pela internet, pela nossa plataforma, os exercícios da apostila que você deve fazer. E dessa vez eu vou corrigi-los, prometo, tá bom? Pessoal, então vamos ficando por aqui, tá? Uma boa semana para todos e amanhã, nossa segunda aula da semana, a gente se encontra de novo, tá bom?
Valeu!